Olá, senhores, todos bem? Sejam bem-vindos. Aí vai uma pergunta importantíssima para você que vai prestar o concurso da polícia. É o seguinte: policiais que à noite, encurralados em uma escadaria de uma favela, se veem obrigados a atirar nas lâmpadas a fim de evitar que sejam alvejados facilmente. Uma intensa troca de tiro. Imagine numa madrugada, numa incursão numa favela, onde haja uma intensa troca de tiros e os policiais são obrigados a atirar nas lâmpadas para que não sejam alvejados. Vamos entender essa situação. De um lado, temos a vida dos policiais, do outro, o patrimônio público. Muito bem. Então você vai colocar na balança dois bens jurídicos protegidos. E você tem de sacrificar um bem jurídico para salvar outro. Legal? Então, os policiais, para salvar suas próprias vidas, o que eles fizeram? Eles atiraram, nas lâmpadas, destruíram o patrimônio público. Isso é patente estado de necessidade, justificante previsto no artigo 43 do Código Penal Militar. Até aí, tá certo. Agora, será que os policiais, eles têm de pagar as lâmpadas? Eles vão responder por dano contra o patrimônio público? Senhores, eles vão responder ou não por dano contra o patrimônio público? Ou eles vão responder civilmente? Isso em tese é dano contra o patrimônio público. Eles não vão responder. Mas o problema, eles vão ter de pagar a lâmpada? Legal? O artigo 188 do Código Civil, inciso 2, 188, inciso 2 do Código Civil, fala que não constituem atos ilícitos a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Então, senhores, veja, o policial ele não tem de pagar civilmente, ele não será responsabilizado civilmente. Legal? Não cabe ação de regresso contra o policial. Mas, imagina um policial na favela, ele se vê obrigado a entrar com força na casa de um particular. Porque ele se vê encurralado, ele mete o pé na porta e entra na casa de um particular, destruindo a porta. Legal? Senhores, se o patrimônio for privado e o dono não deu causa ao perigo, o dono da casa ele não deu causa ao perigo, por força do artigo 929 do Código Civil, legal? Haveria por parte do Estado a obrigação de indenizar o dono da casa. Só que, neste caso, não é possível ação regressiva contra os policiais, vez que seu comportamento foi o quê? Lícito. Então, o policial que entra à força na casa de uma pessoa, o policial, ele não tem de arcar civilmente com isso, e sim, se o dono da casa não deu causa à situação de perigo, cabe ao Estado indenizá-lo. Beleza? Agora veja só que interessante. Haverá sim ação regressiva se houve excesso por parte dos policiais. O Estado deve entrar com ação regressiva contra quem? O causador do perigo, que é o traficante, o que dificilmente ocorrerá na prática. Então, o policial que estoura a lâmpada, por exemplo, ele não será responsabilizado e não cabe ação regressiva contra ele. Agora, se o bem for de um particular, ele entra à força na casa de uma pessoa, cabe ação regressiva, Cabe sim, na verdade o Estado tem de indenizar, não cabe ação regressiva contra os policiais. Agora, se os policiais agiram com excesso, aí cabe ação regressiva do Estado. Aí ele tem de indenizar. O policial tem de indenizar. Por quê? Porque ele excedeu. Então o policial legitimamente, ele entra na casa, não tem excesso, etc. Ele não tem de pagar o patrimônio do dono da casa. O dono da casa tem de ser indenizado. Beleza? Agora, se o policial ele extrapolou,
cabe ação regressiva contra o policial. Aí ele tem de pagar. Se houve excesso, ele tem de pagar. E se não houve excesso, o Estado tem de entrar com ação contra o causador do perigo. Quem é o causador do perigo? Né? O traficante, o que na prática é inviável. Beleza? Então, isso a patente estado de necessidade previsto lá no artigo 43 do Código Penal Militar, e eu coloquei reflexos cíveis para você estudar e abrir o leque no dia do seu concurso. Fechou? Grande abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau.